Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem tranquilos, bem saudáveis e bem felizes. Boa tarde, meus amores do terceiro A, boa tarde, meus amores do terceiro B, boa tarde, família! Que o Senhor Deus habite o seu coração, o meu coração e o coração de todas as pessoas, enchendo com muita alegria, muita fé, muita esperança, muita paz e muito amor. Hoje nossa aula 136 de produção textual. Vamos lá? Que cuidados ter ao produzir o seu texto? Atenção! Leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Mantenha sempre o mesmo espaço no início dos parágrafos. Cuidado com a repetição de palavras. Substitua-as por outras palavras com o mesmo significado, porque senão seu texto fica muito repetitivo, fica uma coisa ruim, sem graça, né? Faça uso da pontuação adequada. Não podemos nunca deixar de usar a pontuação. Você pode escrever um texto lindo, se você não pontuar adequadamente, quem ler não vai entender o que você escreveu. Ponto final. No final de uma frase, no final de um parágrafo ou para finalizar o texto. Ponto de interrogação. Interrogar significa perguntar toda vez que tiver uma pergunta. Ponto de exclamação mostra sentimento de alegria, prazer, susto, grito, espanto. Vírgula, uma pequena pausa. 2 pontos quando eu vou citar a fala de alguém ou quando eu vou enumerar alguma coisa. Travessão, quando eu vou citar a fala da pessoa, na frente da fala de alguém, quando alguém vai falar. Inicie o parágrafo. Nomes de pessoas e lugares sempre com letra maiúscula, né? Nome de pessoas e lugares são substantivos próprios. Substantivos próprios sempre escrevemos com letra maiúscula. De acordo com as regrinhas da língua portuguesa, antes de P e B, devemos usar sempre a letra M. E em outras consoantes, usamos a letra N. Depois você vai fazer uma revisão do seu texto. Revisando o seu texto. Você usou letra legível e caprichada? Você usou uma letra que qualquer pessoa que pegar vai conseguir ler? Isso é letra legível. Caprichada, uma letra bem feita. 2. Você deu um título bem criativo ao texto e colocou no meio da linha? O texto tem que ser criativo, tem que ter a ver com o texto que você escreveu. E para que ele se destaque, você deve colocá-lo no meio da linha. Usou o parágrafo corretamente? Os 2 ou 3 dedinhos que a gente usa na frente do parágrafo. E continuar usando sempre toda vez que tiver parágrafo. Utilizou letra maiúscula no início dos parágrafos e em nome de pessoas, ruas, cidades e etc. Utilizou 2 pontos para anunciar a fala de algum personagem e usou parágrafo e travessão na fala do personagem? Fez uso da pontuação adequada, correta no texto? Seu texto tem início, meio e fim? Tem que ter essa organização. Escreveu as palavras corretamente? Em caso de dúvida, consulte o dicionário. Se não tiver ninguém que possa tirar a sua dúvida, é só você consultar o dicionário. Que cuidados devemos ter ao produzir um texto? Leia a proposta com atenção. Você precisa entender o que
que está sendo proposto sobre o que você vai escrever para que você organize suas ideias. Pense primeiro no que você quer escrever. Novamente, usar a letra legível, a letra que qualquer pessoa consiga ler. O texto tem de ser bem distribuído. O que é um texto bem distribuído? É um texto que tem início, meio e fim. Início: quando, onde, quem. Eu posso iniciar com as frases: certo dia, em uma tarde, numa noite, era uma vez, em uma linda manhã, há muito tempo. Meio é o desenvolvimento do texto. O que aconteceu? Eu posso usar as frases em seguida, de repente, antes de, depois de, nesse momento, a partir daí, então ou após isso. Fim, como terminou, como eu finalizei o meu texto. Eu posso usar as frases foi então, por fim, enfim, portanto, por isso, assim e finalmente. Então, um texto organizado, ele sempre tem início, meio e fim. Mais uma vez, a importância da pontuação. Elas nos ajudam a mostrar nossos sentimentos através da escrita, vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, travessão, 2 pontos e reticência, 3 pontinhos. Usamos letra inicial maiúscula. Quando é que nós usamos letra inicial maiúscula? Em substantivos próprios, no início do parágrafo, depois do ponto final e na primeira palavra de títulos. Parágrafo. O parágrafo serve para organizar o texto escrito, destacar a fala dos personagens, facilitar a leitura e a compreensão, organizar os sentidos do texto. Frase. O que é uma frase? Chamamos de frase as mensagens com sentido completo. Uma frase ela pode ser formada por uma palavra ou um conjunto de palavras. Travessão. O travessão é um sinal de pontuação usado para mostrar a fala de personagens. Também serve para separar a fala de personagens da fala do narrador. Bom, durante o ano, o nosso caderno de produção textual nos trouxe várias propostas de textos. Vamos recordar algumas? Bom, nós iniciamos o nosso caderno de produção do texto falando sobre carta ao leitor. O que é isso? Vamos recordar? Bom, carta ao leitor é um espaço que a editora deixa na revista ou no livro para que o leitor possa se manifestar. Então, ele se manifesta escrevendo uma carta, dando a sua opinião sobre o texto que ele leu, seja numa revista ou seja num livro. E ele dá a sua opinião e ele também tem que colocar sugestões, né, para a editora. Ele tem que colocar a sua expressão, o que ele está achando, qual a sua opinião, né, sobre o livro que ele leu, o que ele acha que pode melhorar, e ele tem que ser convincente, né, usar argumentos que convença ao editor a corrigir, a melhorar ou a produzir algo mais interessante ainda. Então, a carta do leitor, ela é um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar as suas opiniões. O leitor tem que se identificar, o leitor tem que colocar o local onde ele está, né? Igual uma carta comum, né? O local de onde ele está escrevendo e a data de quando
ele está escrevendo. E colocar também seu endereço, para que o editor possa se comunicar com ele. Então, lembraram de carta leitor? Falamos também, no nosso caderno de produção, nós escrevemos também sobre entrevista. O que é uma entrevista? Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, onde tem um entrevistado e um entrevistador. Né? Entrevistador é aquele que faz a entrevista, que faz as perguntas, que pesquisa sobre a vida ou sobre alguma coisa interessante, sobre a vida de alguém importante ou sobre alguma coisa interessante. O entrevistado, geralmente, é uma pessoa que se destacou de alguma forma, que fez alguma coisa interessante, que seria importante, né, ao jornal, à revista, ao rádio, publicar aquela entrevista. Então, entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, entrevistador e o entrevistado, onde perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter informações necessárias por parte do entrevistado. Né? Então, o entrevistador é aquela pessoa que faz a pergunta, né? E ao entrevistado, quer dizer, é alguém que tem algo interessante, algo importante, né, para outras pessoas, que seja interessante para o jornal, para a rádio ou para o rádio divulgar. Olha, no caso aí, a foto, né, nós temos aí a Xuxa, né, que é uma personalidade importante, né, foi considerada a rainha dos baixinhos. Então veja quantas emissoras querendo entrevistar a Xuxa, quantos entrevistadores querendo entrevistar a Xuxa, porque a Xuxa é uma personagem interessante e importante que vai dar ibope, né, para o jornal, para a revista ou para o rádio. Bom, falamos também sobre texto dramático. Vocês estão lembrados? Vamos recordar. Texto dramático, a própria palavra já diz, é um texto para ser dramatizado, né? Ele é escrito e ele é transformado em diálogo. Por quê? Porque vai ser dramatizado, né? Num teatro, numa peça, né? Num cine, ou num filme. Então, no entanto, o gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Do grego, a palavra drama significa ação. Então, quando a gente vai no teatro, né, e assiste lá uma peça, ali é um texto dramatizado. Foi um texto que foi escrito e os personagens, né, dramatizam aquele texto escrito. Nós temos o exemplo aí da peça A Lenda do Saci Pererê, que foi uma peça que foi escrita, né? Existe a história do Saci Pererê, ela foi escrita e dramatizada no teatro, né? Representada no teatro e que fez muito sucesso. Então, isso é um texto dramático, é um texto que será dramatizado, né? Será transformado e representado por personagens. Bom, outra coisa muito interessante que a gente escreveu, né, também em nosso caderno de produção de texto sobre os direitos e deveres das crianças. Vamos recordar? Direito das crianças: ser respeitada por todos, ser amada pelos pais, irmãos, parentes e amigos, frequentar a escola e receber a atenção dos professores, ser bem tratada recebendo alimentos e roupas, receber assistência médica e ser feliz. Então, esses são os direitos das crianças. Mas para a gente ter direitos, a gente precisa cumprir com os nossos deveres. Criança também tem dever. Deveres das crianças: amar a Deus e procurar obedecer às suas leis morais, amar e respeitar
seus pais, irmãos, parentes e amigos, amar a pátria onde vive e respeitar suas leis civis, frequentar a escola e estudar para um dia ser útil aos outros, conservar as suas coisas pessoais. Então, são direitos e são deveres. Para a gente ter direitos, nós precisamos cumprir com os nossos deveres. Então, foi muito interessante tudo isso que o nosso caderno de produção nos proporcionou durante o ano. Escrevemos sobre muitas coisas interessantes, não é mesmo? Vocês puderam refletir sobre muitos assuntos interessantes que fazem parte do nosso dia a dia. Bom, hoje a nossa produção textual vai falar um pouco sobre as videoaulas e a aula online. Com a pandemia, né, gente? Tudo mudou. Nós tivemos que nos reinventar. Nós, professores, tivemos que nos reinventar, né, como professores de videoaula, como professores de aula online. E vocês também tiveram que se reinventar. Em vez de estar numa sala de aula presencial, vocês também passaram a ser alunos de videoaula e alunos de aula online. Então, foi tudo novo para nós, né? Nosso cotidiano mudou completamente. Nós tivemos que nos adaptar a outras experiências diferentes. E a minha proposta hoje é que vocês falem um pouco de tudo isso. Né? O ano está quase acabando, que vocês falem um pouco de como foi a experiência com essa nova plataforma. Como foi se reinventar como aluno de videoaula? Como foi se reinventar com a aula online? Né? Quando vocês puderam se encontrar através da plataforma Zoom, né? No notebook, ou no celular, ou num computador. Como foi isso para vocês? Eu gostaria que vocês citassem também quais os pontos positivos. Tudo que acontece na nossa vida tem o lado positivo, tem o lado negativo. Quais foram, o que você viu de positivo, né, nas videoaulas e nas aulas online? O que você viu de negativo? O que não foi favorável? O que foi negativo na videoaula e na aula online? O que você aprendeu com a mudança? Nós, professores, aprendemos muita coisa diferente que a gente não estava acostumada a fazer, tivemos que aprender. Muita coisa boa nós aprendemos. E você? O que você aprendeu com essa mudança? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. E qual é a sua expectativa para o próximo ano? Ainda não temos a vacina e acreditamos que não vai sair no início do ano. Nós vamos voltar provavelmente em fevereiro, né, que é o início das aulas. Como será? De novo com videoaula ou aula online? Ou com aula presencial? Como você imagina que vai ser? Né? Você deve estar com a sua cabecinha pensando assim, eu quero voltar para a escola, mas como você imagina que vai ser? Escreva, organize as suas ideias com todas essas questões de A a E que eu coloquei para vocês. Faça um rascunho, né? Observe o que você precisa mudar. Leia aí para as pessoas da sua casa. Né? Fez as adequações necessárias, aí você passa a limpo no seu caderno de português ou no seu caderno de produção de texto. E no final, faça as margens com régua e lápis de cor e faça uma linda ilustração. Fotografe e mande para mim. Terceiro ano A, manda para a professora Guilhermina. Terceiro ano B, manda para a professora Kátia, para que a gente possa
dar nota, valorizar a sua produção, ok? Bom, meus amores, por hoje é só. Até a próxima. Fiquem com Deus e mil beijos para vocês.